E aí, galera? Quem nunca ficou vidrado em uma boa história? Tipo, aquela que te prende do começo ao fim, sabe? Que te faz dar risada, chorar e ficar tipo, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Preparem-se para descobrir 5 curiosidades incríveis sobre a arte de contar histórias e como ela impacta a humanidade. Bora lá? Gente, vocês já pararam para pensar de onde surgiram as primeiras histórias? Tipo, como tudo começou? As primeiras histórias existem há muito, muito tempo atrás, tipo, antes dos celulares, antes da internet, antes de tudo. Naquela época, as pessoas viviam em tribos e não existia essa coisa de escrever, tá? Então, como elas faziam para passar o conhecimento e as tradições adiante? Na lata, gente, as histórias eram contadas de pessoa para pessoa, de geração em geração. Essas histórias eram super importantes porque explicavam tudo, tipo, porque o sol nasce todo dia, de onde vieram os animais, como o mundo foi criado. E o mais legal é que essas histórias, mesmo sendo passadas de boca em boca, sobreviveram por milhares de anos. Elas foram contadas e recontadas tantas vezes que acabaram virando parte da nossa cultura, tipo os contos de fadas, as lendas do folclore. Com o tempo, as coisas foram mudando, né? A galera inventou a escrita e, gente, isso foi tipo uma revolução para as histórias. Finalmente, elas podiam ser registradas em algum lugar, sabe? Não precisavam mais ficar só na memória das pessoas. Os escritores começaram a caprichar na estrutura, criando tramas mais complexas, personagens mais profundos e reviravoltas de cair o queixo. A gente pode ver essa evolução nas obras clássicas, tipo Romeu e Julieta, Dom Quixote e Os Três Mosqueteiros. E o mais legal é que a escrita permitiu que as histórias viajassem o mundo, atravessassem oceanos e chegassem a lugares que a gente nem imagina. As pessoas começaram a traduzir os livros para outras línguas, espalhando a magia da narrativa por todos os cantos. E essa evolução não parou por aí, não. Com o cinema, a televisão e a internet, as histórias ganharam ainda mais vida e emoção. Hoje em dia, a gente pode assistir a filmes, séries, animações e até jogar videogames que nos transportam para mundos fantásticos e nos fazem viver experiências incríveis. Gente, vocês já pararam para pensar no poder que um bom contador de histórias tem? Tipo, aquela pessoa que consegue te prender na frente dela só ouvindo ela falar, sabe? Em muitas culturas, os contadores de histórias eram considerados verdadeiros tesouros. Eles eram os responsáveis por manter viva a história, as tradições e os ensinamentos de um povo. Antigamente, existiam os griots na África, os bardos na Europa, os contadores de histórias nas aldeias indígenas. Esses contadores de histórias não apenas divertiam as pessoas, mas também as conectavam com suas raízes, ensinavam sobre o passado e as inspiravam a construir um futuro melhor. E o mais legal é que essa tradição de contar histórias continua viva até hoje. A gente vê isso nos teatros, nos cinemas, nos livros e até na internet. Os YouTubers, por exemplo, são os novos contadores de histórias, compartilhando suas experiências, ideias e visões de mundo com milhões de pessoas. Gente, vocês já perceberam como as histórias mexem com a gente? Tipo, como a gente consegue se emocionar, sentir medo, alegria, tristeza, tudo isso só de acompanhar a jornada de um personagem. Isso acontece porque as histórias ativam várias áreas do nosso cérebro ao mesmo tempo. Quando a gente se envolve com uma história, nosso cérebro libera hormônios que nos fazem sentir diversas emoções, como felicidade, tristeza, medo e até excitação. É como se a gente estivesse vivendo aquela história de verdade, sabe? E não para por aí, não. As histórias também ajudam a gente a entender melhor o mundo e as pessoas ao nosso redor. As histórias também são uma ferramenta poderosa para o aprendizado. Quando a gente aprende algo através de uma história, a informação fica gravada na nossa mente de um jeito muito mais fácil e divertido.
E com a chegada da internet, as histórias ganharam um novo capítulo. A gente vive na era digital, onde todo mundo tem um celular na mão e acesso a um mundo de informações, e isso mudou completamente a forma como a gente consome e compartilha histórias. Hoje em dia, a gente não precisa mais esperar o Jornal Nacional para saber das últimas notícias, né? É só dar uma olhada no feed do Instagram ou do Twitter que a gente fica sabendo de tudo em tempo real. E as plataformas digitais, como o YouTube, o Instagram, o TikTok e a Twitch, deram voz a um monte de gente que antes não tinha como compartilhar suas histórias com o mundo. Agora, qualquer pessoa com um celular e uma boa história para contar pode se tornar um influenciador digital e alcançar milhões de pessoas. Os podcasts também vieram para ficar, né? É como se a gente tivesse um programa de rádio só nosso, com as histórias que a gente gosta de ouvir. E o mais legal é que tem podcast para tudo quanto é gosto, desde notícias e política até comédia, música e cultura pop. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre a arte de contar histórias? Viram como as histórias estão presentes em tudo na nossa vida? Desde os tempos antigos até a era digital, as narrativas sempre tiveram o poder de nos conectar, nos emocionar e nos fazer pensar. Então, que tal usar o poder das histórias para fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor? Compartilhe suas histórias, inspire as pessoas, faça com que elas se emocionem e se conectem com você.